Posso fazer uma perguntinha para você? Você ganhou 2 coxinhas do Maloca, cada uma com 500 gramas. E você só pode levar um amigo para comer essa outra coxinha com você. Quem você levaria? Deixa aqui embaixo nos comentários. E eu ainda tô caçando meu nome nas latas da Coca-Cola. Até agora não encontrei nenhum com o nome Marcondes. Você já encontrou alguma latinha de Coca com o nome de vocês? A primeira mordida que eu dei já tem recheio. Comenta aqui embaixo empanação, que no próximo vídeo eu venho aqui gravar para vocês o segredo para as coxinhas de vocês também ficarem crocantes, igual as minhas aqui dos meus vídeos. Então comenta, não esquece. Catupiry, que delícia.